Vamos então começar nosso estudo desta manhã. Nós hoje falaremos sobre a lição número 2, ao anjo da igreja. Amém? Quem sabe aqui, quem lembra, quais são as duas igrejas? Tem gente lá fora, vai perder o conteúdo, depois, né? Vão perder um pouco do conteúdo. Bom, quais são as duas igrejas das 7 que não há nenhum tipo de advertência da parte do Senhor Jesus Cristo, né? Nós sabemos que são 7 igrejas da Ásia Menor, hoje Turquia. Então nós temos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São 7 igrejas. Duas dessas igrejas, o Senhor só vê coisa boa nelas, né? Quais são essas duas igrejas? Alguém lembra? Alguém lembra aí quais são essas duas igrejas? Vou ajudar vocês então. Uma começa com a letra E. Oh, que bom aqui, ó. Ela respondeu, parabéns. E a outra igreja qual é? Quem lembra? Não, bom, começa com a letra P se você escrever lá, né, na língua grega, alguma coisa assim. Filadélfia é a outra igreja que nós só temos coisas boas a respeito dela, né? Então são duas igrejas maravilhosas, né? Nós sabemos que o Império Romano, ele dominava aquela região da Palestina desde o ano 63 antes de Cristo. Então aquela região toda ali, né, do mundo antigo, principalmente a Palestina no ano 63 antes de Cristo. O versículo base hoje da lição está em Apocalipse capítulo 3, versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós temos estudado, irmãos, tanto a lição aqui na escola dominical, como nós também estamos estudando, houve um pedido, uma solicitação de alguns irmãos para que a gente, na quarta-feira, também falasse a respeito do Apocalipse. Só que na quarta-feira eu estou fazendo diferente. Aos domingos é a revista. Às quartas-feiras nós estamos estudando os textos que envolvem a escatologia. Então, por exemplo, quem já ouviu falar no sermão profético de Jesus? Alguém já ouviu falar? Está no capítulo 24, começa no capítulo 24 de Mateus. E nós estamos estudando detalhes do texto. Por exemplo, lá aparece uma expressão geração. Que geração é essa? A gente está estudando isso, né? A gente está estudando se a volta de Cristo, vamos estudar aqui também, né? Mas só que lá são textos específicos da Bíblia, né? Direto, só o texto. Por exemplo, se a vinda de Cristo, ela vai ser secreta ou não, ou vai ser visível a todos. Existe gente que pensa que vai ser secreta. E a gente está estudando isso às quartas-feiras também, entendeu? Como vai ser a vinda de Cristo, se vai ser secreta ou não. Bom, mas tem gente que fala que essa segunda vinda, eu quero que a senhora venha quarta-feira. Mas sabe o que acontece? Só que existe uma linha chamada pré-milenismo dispensacionalista. O pré-milenismo dispensacionalista, ele acredita que Cristo, na segunda vinda, é uma segunda vinda em 2 etapas. Entendeu? Eles fazem um exercício bíblico bem complicado para chegar a essa conclusão, né? Então é isso que a gente está explicando também, já falar aqui depois, lá na frente, mas nós estamos indo para os textos, Tessalonicenses, Mateus, Lucas, vários textos que falam a respeito disso, para a senhora ver como é que tem gente pensando bobagem em relação à Bíblia. A senhora facilmente já falou, mas a vinda não vai ser visível a todo olho? Pois não, meu irmão. Sobre essa possibilidade, existe sim pessoas que pensam dessa maneira. De uma certa forma,
quando a gente morre, a gente é recebido nos céus, não é? Então, de uma certa maneira, seria como se houvesse algum tipo de volta. Mas a volta bíblica não é essa, né? Ela é uma volta que está prevista em vários livros da Bíblia, né? Então será uma volta retumbante, vai ter som de trombeta, não é isso? Vai ter sinais nos céus, então vai ser um retorno, da mesma forma que ele foi assunto aos céus, dizem Atos dos Apóstolos, ele também retornará, né? Então será um momento... vem a quarta-feira, Glória, para assistir aqui. Quem morreu vai ressuscitar primeiro, é o que diz a Bíblia. Tessalonicenses. Tessalonicenses, vou parar por aqui. Depois, vem quarta-feira que a gente vai estudar isso. Tessalonicenses. Não, a ressurreição vai ser geral. Tanto os salvos como os não salvos vão ter que ressuscitar para serem julgados, né? Fala. Pois não. Vem a quarta-feira. Mas aí é que eu vou dizer para vocês, olha só. Preste atenção. A pergunta dele é a seguinte. Presbítero, repita a sua pergunta, por gentileza. Na visão, vou falar rapidamente e de maneira resumida. Na visão amilenista, que é a visão da maioria dos reformados, né? Hoje a visão prevalecente no mundo é a visão do pré-milenismo dispensacionalista. É a visão majoritária hoje no mundo e no Brasil também. Mas cheia de equívocos, essa visão. Mas dentro da visão amilenista, que é a nossa visão, a escatologia ela é mais simples. Quando a igreja se encontra nos ares com o Senhor, né, com Jesus, e já volta no mesmo momento. Voltando no mesmo momento, já há o julgamento e a inauguração do novo céu e da nova terra, entendeu? Então a escatologia milenista, ela é muito mais simples e objetiva. Ela, na minha opinião, ela está mais dentro daquilo que a Bíblia diz, sabe? Então ele retorna com a sua igreja no mesmo momento. Não há um intervalo de 7 anos, como algumas ideias, como por exemplo a ideia dispensacionalista, é difícil falar isso, acredita, entendeu? Para nós, a igreja sobe, até tem uma explicação muito interessante que eu já vi em diversos livros de teologia, que é a seguinte explicação que eu já dei aqui inclusive. O arrebatamento não tem essa ideia que a gente absorveu dos filmes, né? Do carro ficar desgovernado porque alguém subiu, né? E, inclusive, a gente vai estudar semana agora, espero que cheguemos ao versículo, o capítulo 24 de Mateus, no trecho que explica essa passagem que fala que um foi tomado, né? Um foi deixado, outro foi tomado. Não tem nada a ver com esse arrebatamento que eles estão dizendo aí. Mas se você quiser saber sobre isso, você vem à quarta-feira. Não, mas sério, gente, sério, é impressionante. Sabe o que acontece? Nós falamos, até pastores, nós reproduzimos algumas ideias que já estão no senso comum, mas não avaliamos se essas ideias estão realmente dentro da Bíblia. Vê o filme, não é? Tem muita gente que a teologia é a teologia de Hollywood, não é? Então, a gente vai explicar isso. Que história é essa de um foi tomado, outro foi deixado? O que a Bíblia está dizendo a respeito disso? Né? Então, são coisas importantes para a gente saber. Agora, uma coisa é verdade, gente. Nada vai fugir, nada está fugindo ao controle de Deus. Cada vez mais que eu estudo a escatologia, mais eu fico convencido. Olha só que coisa. Irmãos, sério. O que a Bíblia diz não pode ser um arranjo de homens.
Se você lê com profundidade os textos bíblicos, fala assim, cara, por mais inteligente, coloca 5 homens, 10 homens, dos mais inteligentes, eles não conseguirão fazer uma Bíblia tão bem encaixada, com tudo tendo a ver uma coisa com a outra. Um livro lá do Antigo Testamento, lá de Gênesis, batendo com o Apocalipse. É incrível, nada falha, tudo está ali. Pois não. Olha só, o que acontece? O arrebatamento é o seguinte, qual é a ideia do arrebatamento? Na cultura antiga, na época do Novo Testamento, quando uma autoridade vinha a um país, entendeu? O que acontecia? Havia uma comitiva que passava pelas portas do portão da cidade e ia buscar essa autoridade recepcionando-a. E depois retornava para dentro da cidade num cortejo com essa autoridade. É essa a visão. Quando o termo foi pego, né, vamos dizer assim, ele foi pego emprestado daquela realidade, da cultura, da época, para expressar isso. Esse evento que vai acontecer. Quando Cristo estiver retornando, a igreja se encontra com eles nos ares e depois retorna, entendeu? Mas quem vai se encontrar com ele, são os eleitos do Senhor. Não tem como o eleito não se encontrar com ele, está compreendendo? Então para a gente, o que acontece? Para a gente, o que acontece? Não importa, alguém falou isso, né? Se é pré, se é pós ou se é amilenista. O que importa é o seguinte, quando tocar a trombeta, a gente vai subir. Se realmente você é de Cristo, nasceu de novo, é nova criatura, você vai subir. Sim, tudo isso está na Bíblia. Sim, só que nós devemos fazer um exercício intelectual com base na Bíblia para entendermos melhor a escatologia, entendeu? Então, esse papel nosso de estudar as passagens, os versículos, tem o seu lugar, tem a sua importância, porque a Bíblia, ela traz uma sinalização muito clara de como isso vai acontecer. O grande problema nosso é que a gente, às vezes, não tem a humildade que alguns teólogos têm. Alguns teólogos dizem assim, quanto a isso, eu não sei. Mas a gente quer explicar, às vezes, coisas que a Bíblia não está explicando. Não vamos conseguir. Mas, de um modo geral, nós temos uma base muito profunda para entendermos aquilo que vai acontecer. Fala, querida. Exato. Esse é um outro ponto. Esse é um outro... Glória, esse ponto é importantíssimo. Sabe por quê? Eu vou explicar a vocês. Estou fugindo aqui, porque eu fui falar o que eu falei, né? Fugir do meu plano. Bom, mas é importante sua pergunta. Sabe qual é o grande erro das pessoas? É que elas pegam, por exemplo, o capítulo 24 de Mateus, princípio das dores, e elas interpretam aqueles eventos como eventos determinantes para que o Senhor venha. Entendeu? Então, tipo assim, elas olham para o texto e falam assim, não aconteceu isso, não aconteceu isso, não aconteceu isso, então o Senhor não volta por enquanto. Entendeu? E é esse o grande problema, porque nós podemos ser surpreendidos, porque a Bíblia fala o quê? Que ele virá como um ladrão. Entendeu? Vai ser algo imprevisível. Só que o cristão, ele não vai ser pego, como eu posso dizer, de calça curta, né? O cristão, ele vai subir, o cristão vai estar com o Senhor, vai subir e vai descer para o novo céu e para a nova terra, compreende? Então veja como é que um versículo te leva ao esclarecimento de outro versículo, entendeu? Então a Bíblia está toda encaixada, só que tem pessoas que querem decifrar. Opa, eu vou viver a vida que eu quero por enquanto, vou pecar um pouquinho, porque não está dizendo aqui que ele vai voltar agora, porque ainda não aconteceu isso, não aconteceu aquilo. Não é assim não, gente. Não é assim não. Se ele quiser, pode voltar, né? Bom, outra coisa interessante, já que vocês falaram, são coisas que estão na minha cabeça. Outra coisa interessante, a visão nossa, a milenista, ela tem uma diferença da visão do pós-milenismo. O pós-milenismo, eu estava explicando para o presbítero Assir, é uma ideia antiga também, assim como o amilenismo, só que a visão
pós-milenista, ela acredita que a igreja vai avançar, que o mundo vai viver um tempo de paz e maravilhas, e aí o Senhor volta. O milênio vai ser esse tempo assim, né, de paz e maravilha, e o Senhor volta. Já na visão amilenista, que é a minha visão, a visão dos pastores, na maioria pastores presbiterianos, a gente pensa da seguinte maneira: sim, esse tempo é o tempo da igreja, a igreja vai evangelizar, a igreja vai ganhar muita gente para o Senhor Jesus, mas uma coisa também vai acontecer nesse tempo. Sabe o que é? O coração de muitos. Os homens serão como nos últimos tempos? Jactanciosa, amante de si mesmo, não é isso que é? Não é, a gente já vê muito isso. Então, tipo assim, nós acreditamos que a igreja vai avançar, que esse é o tempo da igreja, que a gente pode evangelizar, libertar pessoas das garras do inimigo, mas nós acreditamos também que será um quadro difícil, porque os corações serão endurecidos. Outra coisa interessante é que para nós a grande tribulação... Sim. Então, a gente sabe que a igreja vai avançar, vai evangelizar, mas em contrapartida os corações estarão endurecidos, empedernidos. Bom, vamos aqui na revista, que a gente tem que conversar um pouquinho sobre alguns pontos aqui. As 7 cartas registradas nos capítulos 2 e 3, nós pregamos sobre cada uma dessas cartas aqui, entendeu? Agora eu estou sonhando em poder pregar sobre textos do Apocalipse que não sejam nem as cartas, nem tampouco capítulo 22 e 21, que é o que o pessoal prega. Eu quero pregar outros textos do Apocalipse de púlpito, como pregação. Bom, capítulos 2 e 3 foram ditados por João pelo próprio Senhor, ditados a João pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O conteúdo delas está distribuído numa estrutura comum, a saber, indicação do destinatário, designações de Cristo, aspectos positivos da igreja, aspectos negativos, exortações ao arrependimento, ameaças e promessas de vitória. Por que a igreja, por que as cartas são assim? Hein? Isaías, por que as cartas são assim, Isaías? Você que é um escritor maravilhoso. Ah, meu Deus do céu. Tá vendo? Bom, então, o que acontece? As cartas, elas têm uma função, elas foram estabelecidas dentro de uma norma, né, estabelecida, né? Então, você vai encontrar tudo isso nelas. Você vai encontrar, por exemplo, exortações ao arrependimento. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, não é isso? Então, as cartas têm essa finalidade, chamar a atenção da igreja, acordar a igreja, porque urge. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Quando eu falo tempo do fim, eu não estou prevendo se Jesus volta daqui a 100, 200 ou 1000 anos. É a maneira como a Bíblia usa a terminologia, o tempo do fim. Esses dias são o tempo do fim. Desde que Cristo veio, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, foi assunto aos céus, nós estamos vivendo o tempo do fim, o tempo final. Sim. Naquele momento. Não aceitam. E aí eu pergunto a vocês uma coisa aqui. Essas cartas, as 7 cartas às igrejas, elas só serviram para as 7 igrejas? O que você pensa a respeito? Serve para a gente também. E é interessante que você vai encontrar alguns problemas de espiritualidade nas igrejas, né, que a gente também vê nos nossos dias, entendeu? Então serve como um alerta. Por exemplo, a gente vai ler aqui mais abaixo e eu vou explicar, mas às vezes, por exemplo, a igreja, isso é um risco nosso que eu digo nós reformados, né?
nós temos uma tendência a nos tornarmos assim muito formais apenas, compreendeu? A gente não tem aquela postura de ser mais aguerrido na evangelização, não é? De ir atrás das pessoas, de falar para elas de Jesus Cristo. A gente é um pouco mais assim, comedido. Não é que a gente seja hipercalvinista. O que é isso, pastor? Hipercalvinismo. É aquela ideia de que, nós sabemos que Deus vai salvar mesmo, então não vamos evangelizar ninguém, não vamos mandar ninguém para o campo missionário, não. Essa não é a nossa ideia. Nós somos calvinistas, mas nós acreditamos que Deus tem os seus eleitos, mas os seus eleitos serão identificados pela pregação da palavra. É a palavra que vai trazer os eleitos a Cristo. Precisam através da pregação. Então é você pregando, sou eu pregando, ela pregando, que dará a chance das pessoas ouvirem a palavra de Deus. Então, aqui um risco que nós corremos de nos tornarmos formais, né, ao extremo. Fala, meu irmão. Sim, dá uma aparência de frieza. Eu não sei se vocês lembram, quem esteve aqui, mas a gente esteve no dia de Ação de Graças, último dia de Ação de Graças, lembro como se fosse hoje. A gente estava feliz porque Deus havia abençoado a igreja com várias coisas e tal, depois daquele assalto que houve aí, daquela invasão que houve na igreja, né? Então, o que aconteceu? Aí a gente trouxe uma palavra e falamos, vamos orar. Olha, quando eu falei, vamos orar, e convidei as pessoas a virem à frente para a oração, coisa que a gente quase não faz, meu irmão, veio a igreja quase que toda para frente. E tinha bastante gente naquele dia, porque era um dia especial. Não sei se vocês estavam aqui. E nós oramos e tudo mais, as pessoas saíram daqui abençoadas. Poxa, que coisa boa, pastor. Aí sabe o que acontece? Vou usar uma expressão aqui meio pesada, mas, por exemplo, aí eu não oro pelas pessoas. Eu não faço isso que eu fiz naquele dia, né? Eu digo eu como alguns irmãos também meus. Mas sabe o que acontece? Aí aquele que prega a falsa doutrina, ele faz isso. Ele ora pelas pessoas. E aí, o que acontece? A pessoa vai para lá. Compreende? A pessoa vai para lá, porque eu não orei. Entendeu? Aí o que acontece? É equívoco pensar que o dia de Ação de Graças não seja um dia para orar pelas pessoas. Se você estudar o dia de Ação de Graças, você vai entender que era um dia no qual as pessoas, elas traziam fruto do seu trabalho, tá? Isso não tem só na cultura hebraica ou só na igreja. Ela trazia o fruto do seu trabalho e depositava ali, comia do fruto do seu trabalho, da bênção de Deus para aquela colheita, e ela já apresentava a Deus os pedidos de bênçãos, de proteção, de uma boa safra, para a colheita futura, vindoura. Era isso que acontecia. Era um momento de gratidão e, ao mesmo tempo, de apresentação daquilo que nós precisamos diante de Deus. Bom, e aí, eu digo a você, quando nós não fazemos aquilo que está na Bíblia, por algum escrúpulo, algum cuidado, os outros fazem. Os outros fazem. Aí depois estou eu reclamando, Carlos Henrique, reclamando. Está vendo? A Igreja Universal está cheia. A igreja, sei lá, Deus é Amor está cheia, outra igreja está cheia. As pessoas precisam de oração, de intercessão. Entendeu? Do fim, é um tempo para a igreja diversificar a sua maneira de atuação. Lá no seu trabalho, nunca aconteceu de um colega seu, sabendo que você é crente, falar assim para você, você não podia fazer uma oração por mim, não? Já aconteceu comigo, quando eu não era pastor ainda, colega do banco, ora por mim, né? Pô, estou com um problema. Então são oportunidades que Deus abre para nós, a gente não pode desperdiçar. É um tempo maravilhoso para isso. Não posso ficar reclamando dos outros, eu não estou fazendo, entendeu? E é bíblico orar pelos enfermos, é bíblico orar pelas pessoas que estão atormentadas. Bom, aí o texto vai falar para nós o período em que isso se deu, né, o período do imperador Domiciano, de 81 a 96. Tá, aí uma análise rápida sobre cada igreja. A igreja de Éfeso, né?
e a cidade de Éfeso, estrategicamente localizada, tornou-se o centro comercial, político e religioso da Ásia. Era a sede do culto à deusa Diana, chamada pelos gregos de Ártemis. Em Éfeso praticava-se em larga escala a feitiçaria. Eles eram muito amantes da cultura também, do conhecimento, tinha uma vasta biblioteca lá, são informações que nós temos. Mas a igreja em Éfeso, ela era uma boa igreja, mas qual foi o problema dessa igreja? Abre aí no capítulo de número 2, né? Veja aí, versículo de número 4. Veja o versículo de número 4. Irmãos, essa igreja, ela tinha até suas qualidades, mas ela tinha uma coisa muito grave contra ela, que ela havia perdido, não o amor, porque o amor não se perde, o amor jamais acaba. Se você é crente, você tem um amor, né? Você pode estar triste, pode estar com problema, mas o amor você não perdeu, né? Pode estar aborrecido, mas você não perdeu o amor. Você é de Cristo. Mas o texto fala uma coisa aqui interessante para a gente, que eles haviam perdido o primeiro amor, aquela qualidade inicial que eles tinham no exercício da fé, né? Então, esse era o grande problema dessa igreja, né? Depois vai falar sobre Esmirna, que é uma igreja só elogiada, né? Diz assim, cidade portuária, rica e próspera, era um importante centro do culto ao imperador romano. Aqui tem uma coisa também importante da gente relembrar, que eu já preguei aqui há pouco tempo sobre as igrejas da Ásia Menor. Bom, o problema aqui é que havia o culto ao imperador. Pelo menos uma vez no ano, você era obrigado a acender incenso ao imperador, à imagem do imperador. Se você não fizesse isso, estava frito. Você não conseguiria negociar, comerciar, você sofreria uma série de pressões, né? Era como se você estivesse indo contra o governo local, né? Então não podia fazer isso. E aí eu digo a você, no restante do ano, você poderia fazer o que você quisesse. Adorar Baco, adorar Ártemis, adorar todo mundo que você quisesse. Mas uma vez no ano você teria que acender incenso à imagem, se curvar diante da imagem do imperador. Mas aí está o problema. Viu que eu falei na pregação sobre exclusividade? Nós cristãos, nós temos que ter o quê? Exclusividade. Cristo requer exclusividade. Se uma vez no ano eu acender incenso a qualquer imagem, eu estou cometendo um pecado gravíssimo, porque eu estou consciente que o único Deus verdadeiro é o Senhor Jesus Cristo, né? Então eu não posso fazer isso jamais, né? E esse era o dilema dos cristãos daquela época. Alguns amigos seus diziam assim, por exemplo, veja que se não acontece algo parecido nos nossos dias. Qual o problema? É uma vezinha só. Entendeu? É só uma ocasião, o Senhor perdoa. Passou aquilo ali, tudo bem. É uma vezinha só. Não precisa fazer sempre, não. Fala mais alto, Wellington. Esmirna existe. A de Éfeso é que não existe mais. A Éfeso, sabe o que aconteceu com Éfeso? Ela não voltou. Teve até uma melhoria depois, mas ela não voltou, de fato, à vida espiritual que deveria. Entende? Sim. Todas essas cidades até hoje têm documento. Hoje, como ele falou, existe o quê? O turismo religioso, né, nessa região. Então nós temos aí até um pastor muito famoso, Luiz Saião, que ele faz peregrinação nesses lugares, que vai um grupo. Turquia, hoje Turquia, inclusive a lição especifica isso. Turquia, exatamente. Bom, Pérgamo, importante centro político, religioso e cultural. Tornou-se na Ásia o principal local de adoração ao imperador, está vendo? Era também o centro de cultos a vários deuses e deusas, principalmente Zeus, Ateneia, Dionísio, que é o famoso Baco, né? E eu tinha um amigo meu que inclusive brigava comigo quando eu dizia assim, né? Eu dizia assim, poxa, foi muito bacana aquela reunião. Ele dizia, Carlos Henrique, não fale isso. Falava para mim, não fala uma coisa dessa, rapaz. Você sabe muito bem de onde vem isso. Eu falei, desculpa,
né? Porque a origem tem a ver com Deus Baco, né? E ele chamava atenção sobre isso, e às vezes eu falava, e sempre que eu falava ele batia nessa tecla, né? Então veja vocês que a adoração a outros deuses era algo muito comum naquele período, naquela cultura, como também é muito comum em nosso país. Então, olha que o desafio que eles viviam lá, de uma certa maneira, também é o nosso desafio aqui, porque vivemos numa sociedade pluralista, né? Onde há muito sincretismo religioso, as pessoas têm todas as concepções de culto, né? Você vê que surgem igrejas das mais diversas, que mesclam, por exemplo, elementos do cristianismo com o espiritismo e também com o catolicismo. Você vê que tem igreja aí que oferece o que? O sal grosso, não é? Não tem isso? Tem igreja que o irmão no culto recebe um galho de arruda, uma aguinha para levar para casa, né? Então, coisas assim atrai. O povo quer. Lá, tem uma igreja que ela dá uma rosa ungida. Ela dá uma rosa ungida e fala assim, ó, dia tal é a entrega das rosas. Agora, no domingo você não pode perder, porque é a consagração das rosas. Aí o sujeito pode estar passando mal, pode estar do jeito que for, ele vai lá porque aquele dia é o dia da bênção, ele vai consagrar aquela rosa abençoada. Entendeu? Então, é bem próprio da nossa cultura essas coisas, né? Dois senhores. Por esse motivo, os povos daquele período da igreja primitiva, eles chamavam os cristãos de ateus. Você sabia disso? Eu preguei aqui, eu falei sobre isso, em algumas pregações sobre as cartas da igreja do Apocalipse. Quem esteve deve lembrar. Sabe por que nós éramos chamados de ateus? Por quê? Em primeiro lugar, porque nós só tínhamos um Deus. Para eles era muito pouco, um só, né? Pior, nós não tínhamos naquela época templo. Então, para eles, aquilo era uma coisa de gente que não acreditava em Deus, não ter templo. Exatamente. Entendeu? Então, para eles, a gente era chamado de ateu. Nós éramos os ateus. Entendeu? Uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, olha, vamos pensar da seguinte maneira. A salvação é uma coisa que só Deus sabe. Eu não vou meter nessa história, entendeu? Agora, em contrapartida, a Bíblia fala com muita clareza contra a idolatria. Também não posso negar isso. Somente Jesus Cristo, Não é... Não, claro que não. Você vai orar, você vai pregar, você vai fazer tudo por ela. Vai dar amor a ela. Só para a gente até descontrair um pouquinho, eu já contei aqui uma ocasião que uma vez a Ângela chegou lá em casa com um pacotezinho branco. E eu fiquei preocupado com aquele pacotezinho branco de plástico transparente, cheio de grão. Já falei aqui uma vez isso. Parecia cocaína, para quem não entende, né, como eu, né? Para quem não entende, parecia uma coisa assim, né? Eu falei, Ângela, o que é isso o que é isso aqui na mesa? Aí ela falou assim, Carlos, você me desculpa, já faz um tempo isso. Isso aí foi uma colega minha de trabalho que me deu, ela é de outra igreja aí, e eu fiquei sem graça de não aceitar. Eu falei, Ângela, se a polícia te pega na rua, alguém... até fazer o teste lá, até cheirar, até ver o que é aquilo, sei lá, né? Falei, até você explicar isso aí, Ângela. Algum colega seu de trabalho, uma amiga vê isso na sua bolsa. Entendeu? Então você vê, era sal. Entendeu? Olha, o nosso grande problema é esse. O nosso grande problema é porque quando a Bíblia não é a regra de fé e prática, né? Quando a Bíblia não é a regra de fé e prática, o misticismo impera, né? Então, práticas místicas começam a adentrar a igreja e a gente, quando vai ver, não tem mais como, né? Porque as pessoas estão presas àquilo ali, entendeu?
Então é muito complicado. Já vi coisas piores. Já vi, por exemplo, um rapaz com um pouquinho de cimento, um saquinho com cimento. Aí eu falei, bom, é menos pior, né? Porque não parece nada de ruim assim. Aí eu perguntei a ele, o que é isso? Aí ele falou assim, não, é porque o nosso sonho, o meu sonho na minha família é ter uma casa própria, eu não tenho. Aí lá na igreja o pastor distribuiu o cimento da casa própria. Então é um misticismo que acontecia aqui, tá? Bom, alguém lá atrás, vamos ouvir o que acontece. Essa igreja que tu está se referindo, ela é uma igreja que tem como mentor, vou tentar falar o nome dele aqui, porque eu não sou muito bom para essa pronúncia, mas o mentor deles lá é Kenneth Hagin, entendeu? Então, que é um autor que tem uma visão mística muito complicada, entendeu? Dizem que os seus ensinos remontam à ciência cristã, entendeu? Então, ele e um outro chamado Benny Hinn, eles creem em coisas absurdas, entendeu? Essas ideias chegaram a entrar, inclusive, em algumas igrejas, pelo que eu soube, inclusive igrejas reformadas, entendeu? Influenciadas, né, por essas ideias. A igreja presbiteriana, inclusive, entendeu? Numa certa localidade aí, o pastor era adepto do Benny Hinn e essa linha aí, né, que não é nem teologia, não posso chamar de teologia. Então, o que acontece? Não há nenhum problema em relação a um presépio. Claro que essas questões, elas são de foro íntimo, entendeu? Se a pessoa acha que não há nenhum problema, que ela use. Se ela, por acaso, achar que tem problema, que ela não use. Agora, obviamente, nenhum de nós, né, se tiver um presépio em casa, vai fazer o quê? Vai adorar. Porque o problema todo está na adoração. Por exemplo, Ângela fez 2 quadros da justiça, né? Vocês conhecem, né? A deusa da justiça, né? E tal. E aí o que aconteceu? Ela fez o quadro. Um foi para um advogado, um amigo meu, que comprou o quadro, e o outro foi para uma amiga nossa, também formada em Direito, que o irmão é promotor lá em São Paulo, entendeu? Então, tipo assim, mas hoje ela não está com isso incentivando a idolatria de forma alguma, entendeu? Né? Então, todo mundo há de entender que tem a ver com a justiça e não outra coisa qualquer. Então, nesse aspecto, a intenção... Não, eu digo assim, não digo nem isso, eu digo assim, nesse caso o que a gente tem que ter é esclarecimento. Porque, por exemplo, eu falo assim, ó, eu não gosto, mas não é pelo fato de eu não gostar que eu vou condenar meu irmão que tem em casa. Mas o problema, sabe qual é? É que cabe ao pastor, à liderança da igreja, esclarecer esses assuntos, entendeu? O povo tem que saber, porque às vezes o povo deixa de fazer alguma coisa ou faz alguma coisa por não conhecer a base bíblica sobre o assunto, entendeu? Por exemplo, uma história gaiata, já que a gente riu bastante hoje já, o que aconteceu? Teve uma história de uma pessoa que ela não tomava banho de jeito nenhum sem roupa. Por quê? Porque ela achava que Jesus Cristo iria voltar a qualquer momento e se ela estivesse sem roupa, ela não iria subir. Agora, isso é o quê? Falta de esclarecimento, falta de entendimento. Mas aí cabe também à liderança da igreja explicar adequadamente para que a pessoa entenda. Bom, eu vou parar por aqui, porque já deu o horário, mas na semana que vem a gente volta. E quem quiser estudar os textos também, venha na quarta-feira, entendeu? Hã? Gente, ó, vamos parar por aqui, já deu o horário. E eu queria desejar a todos vocês um excelente domingo. Domingo que vem estaremos aqui de novo com a graça de Deus. E, se você vier na quarta-feira, você vai perceber... Quem veio aqui quarta-feira? Né? Capítulo 24 de Mateus foi rico, não foi? Muito rico, muita informação. Você pode chegar aqui umas 7h30, mais ou menos 7h40. Porque o culto começa às 7h, entendeu?